Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Minas Brasil, cuidando de pessoas, espaços e histórias. Hospital 9 de Julho, há mais de 40 anos como referência em oncologia. Viptour, o luxo de viajar com tranquilidade. Olá, boa noite para você. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto de 2026. Está no ar o Jornal da Alterosa, edição regional, para toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Desde já, muito obrigada, viu, pela sua companhia, seu carinho aí do outro lado. De cara, te convido a nos acompanhar pelas nossas redes sociais. A gente tem nosso canal lá no Instagram, @TV Alterosa Zona da Mata, o nosso YouTube e, claro, o número do nosso WhatsApp que está aqui na tela. O código de área é o 32 99938 5900. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. 23 de agosto completam 6 meses da tragédia provocada pelas chuvas em Juiz de Fora e Ubá. Ao todo, 74 pessoas morreram nas ruas da cidade. De lá para cá, famílias que perderam casas e bens tentam recomeçar. Muitas ainda esperam por uma nova moradia pelo Programa Federal Compra Assistida. E é sobre essa espera e os caminhos para reconstruir a vida e a reportagem especial do Gabriel Luterbach e o repórter cinematográfico Anderson Mateus mostram para você. – 23 de fevereiro é uma data que os moradores de Juiz de Fora e Ubá não vão esquecer. Em poucas horas, a chuva mudou a paisagem de bairros inteiros, destruiu casas, separou famílias. É muito triste, né? Ver o lugar que a gente cresceu, que a gente brincava na rua, jogava bola, ver, né? Um bairro cheio de vida, ver do jeito que está agora é muito triste. É a mistura de sentimentos, de que você está conseguindo, mas ao mesmo tempo também vem a lembrança das perdas. Então você tenta equilibrar. Ricardo perdeu o filho Bernardo, de apenas 11 anos. Além dele, outros 16 familiares morreram no deslizamento que atingiu diversas casas da família no Parque Bournier. Bernardo estava com a mãe e a irmã quando a terra desceu. E eu vi que as duas tinham sido socorridas, mas a gente não tinha achado o Bernardo, não tinha achado meu sogro e os inquilinos também que moravam na mesma casa. Aí, à medida que ia passando, o desespero ia aumentando. Então, assim, foi até achar, entendeu? Pra gente poder ter um enterro digno também, de se despedir dele. Foi muito angustiante, muito mesmo. E você tentou resgatar o Bernardo? É, assim, a questão ali no desespero, né, de tentar ser o super-herói. E acabou também que eu fiquei um pouco soterrado, mas aí já estavam os bombeiros, os amigos, tudo lá, e conseguiram me retirar do local. E dali para frente não deixaram mais eu voltar para poder procurar, só a mesma distância e mostrando a localidade que ele poderia estar. Iago perdeu a casa no Três Moinhos e por pouco não perdeu o pai, o Paulo. Eu falei pro meu pai, vamos lá para casa. Passou 2 minutos, desceu tudo, derrubou a casa dele, derrubou tudo. Paulo também perdeu a casa. Tudo que ele tinha está perdido debaixo dos escombros. Seu Paulo, aqui que era a sua casa então? É, aqui que é a minha casa. Meu quarto era ali. A primeira coisa que caiu foi ali. Se tivesse acontecido, eu estava ali no meio ali. E o meu filho que veio cá me chamou. Eu estava deitado para dormir. Só saí com a roupa do corpo. 2 bicicletas. Tudo que eu tinha, que eu conquistei, ficou aqui. Bicicleta, móvel, fogão novinho, nem acabado de pagar, eu tinha acabado. Bujão, ficou tudo soterrado. Paulo precisou deixar para trás o Pelé e o Ted. E pensou em doar os melhores amigos. O Pelé e o outro cachorrinho, o companheiro dele, ficou ali preso, eu tinha soltado, né? Chegou ali, recebeu nós gritando. E foi muito triste ter deixado os dois aqui, né? Eu quis doar, não é que eu quis fazer dele, porque foi um momento, pois eu não tinha lugar nem para mim ir. Hoje, Pelé e Ted moram com Paulo e Iago em Goianá.
cidade a cerca de 30 quilômetros de Juiz de Fora. Uma tentativa de recomeçar. Então não é fácil, né? Porque a gente não conhecia ninguém lá, a gente começar do zero num lugar que a gente não conhece ninguém é bem complicado. Neste espaço que tinha garagem, tem 2 carros soterrados. Dá para ver ali a carcaça do Fusca. Esse tronco veio lá de cima e atingiu a casa. Todo o bairro precisou ser desocupado após a tragédia. Sandra era vizinha de Paulo e Iago no Três Moinhos. Ela continua no bairro e aguarda uma nova casa pelo programa Compra Assistida. O filho dela, que morava em outro imóvel no mesmo bairro, já recebeu o benefício. Sair, porque eu não tenho para onde ir, né? Eu tô aqui por isso. Tanto é que quando chove, a gente fica muito apreensivo, né? Eu nem durmo, eu fico ali da janela olhando, né? Com medo, né? De cair mais alguma coisa. O auxílio reconstrução foi uma das primeiras medidas para ajudar as famílias a recomeçar. Segundo o governo federal, mais de 9.500 benefícios foram pagos a moradores de Juiz de Fora e Ubá, de um total de mais de 18 mil solicitações. Já para quem precisa de uma nova moradia, mais de 3.200 pedidos foram feitos pelo programa Compra Assistida. Desses, mais de 2.300 já foram aprovados, mas a maioria ainda não tem a chave da residência em mãos. Para quem ainda espera, a reconstrução da vida continua sendo uma questão de tempo. A gente acredita, né, que essa política ela tem sido uma política com uma boa margem de eficiência. Nós sabemos, né, que nós não conseguimos acertar em tudo. Algumas inconsistências que acontecem ao longo do processo que fazem com que os recursos de requerimento sejam bloqueados. Então, tem muito pedido duplicado, certo? Tem muitas inconsistências com relação aos endereços que foram encaminhados. E, infelizmente, a gente quer que todo mundo que faça jus ao benefício receba, e, ao mesmo tempo, também temos que zelar com o uso do recurso. 6 meses depois, um dos cenários mais marcantes da tragédia em Juiz de Fora, aqui no Parque Burnier, ainda parece um cenário de guerra. Neste local, 17 pessoas da mesma família perderam a vida. Agora, os moradores do bairro tentam recomeçar após essa tragédia. Recomeçar isso é bem difícil depois de 6 meses, mesmo assim a gente sente uma dor no coração porque mesmo que não é parente da família, eram amigos. Uma das formas encontradas pelos moradores para manter a memória de quem morreu foi colocar os nomes das vítimas na parede desta praça. Um lugar que antes era cheio de crianças e famílias. Hoje, o balanço está vazio. Conhecia todo mundo, Bernardo, a Cidinha, o pai dela, o Toco, as irmãs, tudo assim convívio, entendeu? Então, sim, é difícil. No Parque Burnier, 97 novos imóveis já foram aprovados para moradores que precisaram deixar o bairro. Parte da região é considerada inabitável pela prefeitura. Ricardo está entre os moradores contemplados com uma nova casa. Mas 6 meses depois da tragédia, a chave ainda não chegou. E quando a mudança acontecer, um dos quartos da nova casa vai permanecer vazio. Mas vai estar as lembranças, vai estar tudo dele lá. E o importante é isso, é recomeçar, entendeu? O luto nunca vai ser esquecido, mas também a gente não pode viver de luto. É realmente um processo que requer um pouco mais de tempo, porque se faz necessário identificar as casas que foram destruídas, né? Isso tem que ser mapeado, por vezes teve que se fazer levantamento de imagens de satélites, levantamento individualizado de cada residência. Foi feito um esforço muito grande, né? A casa que a gente está morando agora, a gente dorme no colchão no chão, que não tem espaço para a gente botar a cama. Foi o que deu para pagar. Estamos há 6 meses lá só na graça de Deus mesmo. Ainda sem a resposta sobre a compra assistida. Pois é, 6 meses, né, depois dessa tragédia, a gente mostrando a real situação das pessoas que perderam, além dos familiares, a referência de lar de aconchego que são suas casas.
O estado de calamidade pública em Juiz de Fora foi prorrogado por mais 6 meses em razão dos impactos das chuvas fortes no fim de fevereiro. A medida permite que moradores afetados tenham acesso a benefícios como o saque do FGTS e a suspensão temporária de parcelas de financiamentos imobiliários. O decreto também mantém a possibilidade de mobilização de órgãos públicos e voluntários para ações emergenciais, além de permitir medidas como a entrada em propriedades particulares para prestar socorro e a dispensa de licitação em obras emergenciais. Segundo a Prefeitura, a prorrogação é necessária porque os efeitos das chuvas ainda impactam a infraestrutura urbana e porque continuam ações de assistência às famílias afetadas e de reconstrução da cidade. A Defensoria Pública de Minas Gerais questiona na Justiça as medidas de prevenção adotadas pelo poder público. O órgão entrou com uma ação contra a Prefeitura, apontando supostas omissões e falhas na prevenção e na redução dos danos causados pela tragédia de fevereiro. A Prefeitura afirmou que já adotava medidas de prevenção, monitoramento e retirada de famílias de áreas de risco. Sobre os pedidos apresentados pela Defensoria, defendeu que as intervenções sejam realizadas de forma técnica e gradual, conforme a elaboração de estudos e projetos, a realização de contratações e a disponibilidade de recursos. O município também pediu que a tutela de urgência não seja concedida. A TV Alterosa solicitou à Prefeitura um balanço atualizado das ações realizadas desde as chuvas, mas até o momento não recebeu retorno. E para quem teve o auxílio reconstrução ou a compra assistida negados, o governo federal vai abrir a partir de 8 de setembro um módulo de recurso. A ferramenta ela vai permitir que as famílias apresentem novamente a solicitação e tentem reverter a negativa. Todos esses casos eles vão ser devidamente abordados, né, durante essa fase de recursos, né? Então, da mesma forma como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né, a gente deve divulgar, então, os critérios, né, e a forma, né, como os municípios aí de Juiz de Fora e Ubá vão dar entrada nesse modo de reconstrução com os pedidos de reconstrução e com as documentações necessárias, né, para a comprovação, né, e o atendimento das pessoas que fazem jus e que, porventura, ainda estão presas aí com essas pendências, tá? Então, a gente vai divulgar aí ao longo do processo de colocar esse sistema no ar, todas essas informações e isso vai, obviamente, acontecer por um intermédio da prefeitura, das prefeituras, né, que vão, então, encaminhar essa documentação aqui para Brasília para que seja feita a análise. A gente vai dar uma paradinha agora, vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes. Muito bem, já estou de volta com o Jornal da Alterosa, edição regional para você. E na segunda-feira, você sabe, é dia do quadro Negócios e Carreira com a Marcele Tristão. Vamos ver. Estamos aqui na Tristão Escola de Negócios com a Marcele Tristão, que vai compartilhar com a gente uma experiência muito bacana, porque na última semana a Marcele esteve em São Paulo, no CONAR, que é o Congresso Nacional de Recursos Humanos. E o que nos chamou a atenção, né, Marcele, foi o tema debatido falando sobre o futuro da gestão, que é cada vez mais humano. O que você pode contar pra gente do CONAR? Sim, boa noite, gente. Bom, foi uma experiência sensacional, né? Todos os anos a gente tem ido no CONAR, entender o que está acontecendo, mas até pegando um gancho do que a gente vem falando aqui nas últimas semanas, né, sobre as habilidades humanas e comportamentais, lá ficou tudo isso muito claro, né, e eu tive a oportunidade de estar no stand da FGV, que é até o motivo de eu ter ido no CONAR, e principalmente falou-se muito sobre visão global do desenvolvimento humano. Então, assim, cada vez mais a gente fica atento que mesmo nessa era da inteligência artificial, das automações, das transformações digitais, né, o humano, ele tá sempre presente. E o CONAR, eu acho que ele traz um pouco dessa reflexão, sim, né? A gente falou muito sobre carreira,
sobre desenvolvimento humano, sobre desenvolvimento de carreira, sobre inteligência artificial, né? Então é muito bacana a gente estar trazendo isso aqui. Agora, Marcele, na sua visão, no atual cenário de hoje, o que as empresas precisam para conseguir identificar essa gestão cada vez mais humana? Na prática, o que as empresas devem fazer? Sim, Cris, até pegando mais um gancho do nosso bate-papo, onde a gente falou da consciência da inteligência artificial, eu trago isso. Eu acho que a gente precisa estar estruturando, né, um bom desenvolvimento de liderança, trazendo um pouco mais esse olhar humano, esse olhar nas habilidades comportamentais, porque hoje não adianta mais só a gente ter um desenvolvimento técnico, né? A gente precisa estar lançando mão nessas habilidades, né? E as empresas, elas precisam cada vez mais ter esse olhar, né, no desenvolvimento do humano, dos seus líderes, entender que por trás de todo o processo existe quem? As pessoas. Então não adianta a gente ter um processo bem estruturado se a gente não tem aquele profissional por trás executando de uma forma clara e intencional, né, aquele processo. As ferramentas de inteligência artificial que a gente sempre tem falado aqui são mais do que bem-vindas, né? A gente tem que se preparar para conseguir somar elas à nossa prática ali da atividade profissional, mas a gestão, ela acima de tudo tem que ser humana. E é isso que a gente está sempre falando aqui no Negócio de Carreira. Com certeza, tem que ficar atenta a isso. Marcele, muito obrigada pela sua participação. Na segunda-feira que vem a gente vem com um novo tema. Com certeza. Então aguardem. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inicinho de semana, a gente fica curioso para saber como é que fica a previsão do tempo, né, ao longo aí durante essa semana. A temperatura ela deve cair aí nessa semana em cidades da Zona da Mata e também no campo das vertentes. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a mudança está relacionada à passagem de uma frente fria pelo oceano em direção ao sudeste e ao aumento da nebulosidade na região. A semana vai ser marcada por chuvas em quase todas as regiões de Minas Gerais. A imagem de satélite mostra que uma frente fria que passou na última semana se encontra atuando entre o litoral do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Esse sistema chegou com fraca intensidade, mas ele deverá organizar muita nebulosidade já a partir desta segunda-feira em algumas regiões de Minas Gerais, no final da tarde e à noite. Na segunda-feira já podemos ter chuvas nas regiões Central, Campo das Vertentes, Zona da Mata, e entre quarta, quinta e sexta-feira podemos ter chuvas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Centro-Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Leste do Estado. Então, podemos ter chuvas significativas nos próximos dias. E os modelos meteorológicos estão mostrando também que a primeira semana do mês de setembro vai ser chuvosa aqui em Minas Gerais. Então, chuvas significativas estão sendo esperadas nos próximos dias em algumas regiões de Minas e também na próxima semana. Vamos continuar, ainda temos chuvas aqui no estado. Já prepara o guarda-chuva aí para não passar aperto. Eu vou dar uma paradinha, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Já estamos de volta com o Jornal da Alterosa, edição regional para você. 3 crianças de 4, 8 e 10 anos de idade foram encontradas sozinhas em uma casa em Leopoldina. A mãe teria saído para uma festa em Volta Grande. 2 pessoas foram presas pela Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal foi acionada após uma denúncia de abandono de incapaz na rua Cândido Veloso. No local, os agentes encontraram 3 crianças de 4, 8 e 10 anos sozinhas dentro de casa. Segundo os relatos, a mãe teria ido a uma festa em Volta Grande e deixado apenas pão para os filhos. A mulher disse que havia deixado as crianças sob responsabilidade de um sobrinho. O homem, porém, negou e, segundo a Guarda Civil Municipal, apresentava sinais de embriaguez. As crianças foram acolhidas pelo Conselho Tutelar. A mãe e o sobrinho foram presos suspeitos de abandono de incapaz e encaminhados à autoridade policial. Não dá, né, gente? Abandono de incapaz a gente sabe que é crime. Agora vamos mudar de assunto um pouquinho. Você aí já imaginou construir a casa dos seus sonhos com toda a segurança, tranquilidade e o contato com a natureza que a sua família merece? Chegou a Barbacena o Vitória da União, um empreendimento planejado no bairro São José, ao lado das novas instalações do SESI e a menos de 5 minutinhos do centro. É um residencial fechado, com portaria, monitoramento 24 horas e infraestrutura 100% concluída.
São mais de 24 mil metros quadrados de áreas verdes preservadas com 4 belíssimas lagoas. É a união perfeita entre a praticidade de estar perto de tudo e a qualidade de vida de um verdadeiro refúgio. E a oportunidade é agora, hein, gente? Lotes a partir de 350 metros quadrados, a partir de R$ 197 mil, com financiamento próprio em até 60 meses sem juros. Garanta o seu futuro e o melhor investimento de Barbacena. Entre em contato agora pelo WhatsApp, site ou visite o plantão de vendas, viu? Vitória da União Barbacena, o lugar ideal para construir e morar. Então, aproveita essa oportunidade e entre em contato. 3 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma égua na LMG 858 em Descoberto, na Zona da Mata. As vítimas foram socorridas para hospitais da região. O acidente aconteceu na noite deste domingo no quilômetro 1 da LMG 858. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, uma motocicleta teria atingido uma égua que era montada por um homem de 28 anos. O animal morreu e o homem teve fratura no fêmur. Os 2 ocupantes da moto, um homem de 24 e uma mulher de 28, foram levados para o Hospital de São João Nepomuceno com traumatismo crânioencefálico e suspeita de múltiplas fraturas. A motocicleta não foi localizada e a dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. A Polícia Militar Rodoviária realizou diligências para tentar encontrar o veículo. Agora a gente vai falar de um outro acidente, uma caminhonete que bateu, gente, numa mureta na madrugada deste domingo, dia 23, no cruzamento da rua Antônio Passarella com a Avenida Presidente Itamar Franco, no bairro São Mateus, em Juiz de Fora. O motorista de 33 anos de idade, ele ficou ferido e foi encaminhado para um hospital particular. As imagens gravadas por um carro que estava parado no cruzamento mostram o momento em que a caminhonete termina o trajeto. O veículo sobe na mureta, para sobre a calçada e ainda ocupa parte da pista. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista seguia no sentido centro quando invadiu o canteiro central e bateu contra a mureta. Quando os militares chegaram, ele já estava fora do veículo e recebia atendimento da equipe de resgate. A bateria da caminhonete foi desligada para evitar um possível curto-circuito e o risco de incêndio. Segundo a Polícia Militar, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Uma garrafa de cerveja foi encontrada dentro da caminhonete. O motorista não fez o teste do bafômetro em razão do estado de saúde no momento da abordagem. Pois é, não dá, né? Bom, eu tô indo embora, quero agradecer sua companhia, seu carinho. Ao longo da semana a gente vai se falando, tem muita informação, muito conteúdo para você aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Minas Brasil, cuidando de pessoas, espaços e histórias. Hospital 9 de Julho, há mais de 40 anos como referência em oncologia. VIP Tour, o luxo de viajar com tranquilidade.